Boa noite. Marinela, eu penso que o pedido já foi aceito. Aceitar. Transmitir com. Podem confirmar, por favor. Boa noite a quem vai chegando por aqui. Tiro fotos e gravo vídeo. Respondo. Espera lá. Eu já consigo ouvir. Pois só que eu tenho aqui isto ao contrário. Ok, Pronto, agora está. É que estava ao contrário. Não há problema. Não há Pronto, problema. Está tudo bem? Está tudo. E com vocês também? Também. Ana. Diga. Ana, Boa noite. eu tenho Faz aqui... assim. Espera aí, faz assim. Pronto, ok. E agora... Pronto. Espera aí, está ao contrário. Se calhar é melhor tirar o som de um dos telemóveis. Pois, é que nós estamos ao pé um do outro, é melhor sair, não é? Pelo menos tirar o som de um dos dispositivos. Não. Vê lá. Vou sair. Espera só um bocadinho. Estou por aqui. Estou por aqui. Pronto, e está-se a ver aqui. É que me aparecem duas imagens. Botãozinho para virar o ecrã, como se fosse uma selfie. Autorretratos. Assim, não é? Sim, exatamente. Olá, Rui. Boa noite. Viva! Agora falta a mesma coisa para a Marinela, para o dispositivo da Marinela. Pronto, ela agora saiu daqui. Pronto, Ok, boa. Já vos vejo aos dois. Muito obrigada. Pronto, okay. Boa noite. Boa noite a quem está hoje connosco. João, se entrares na conta da revista Minerva, faz o pedido novamente, por favor. Então, fazendo aqui esta introdução aos meus caríssimos convidados. Vou tirar só o som para não fazer tanto eco. Certo? Se calhar convém retirar mesmo o som. Pode colocar só pelo do Rui. E eu ouvi pelo do Rui. Retiraste o som? Pronto, então está bem, que assim não há problema, pois não? Exato. Assim está ótimo. Está ótimo. Pronto, ora, aqui ótimo. Vamos nós. Aqui vamos nós para mais uma conversa. Para quem não está ciente desta conversa, hoje o tema é a Associação Internacional de Paremiologia e tenho comigo o Dr. Rui Soares, presidente da Associação Internacional de Paremiologia, e a doutora Marinela Soares, também em representação da Associação Internacional de Paremiologia. Dr. Rui e doutora Marinela, sejam mais uma vez muito bem-vindos a esta minha sala de estar digital. Obrigada por estarem presentes hoje aqui, por terem tido esta grandeza, disponibilidade de estar aqui esta noite comigo. E então vamos novamente ter novamente esta conversa, porque nunca é demais, é um tema interessantíssimo, que é a paremiologia. Ora, Dr. Rui, começando aqui pelo Dr. Rui, para quem não sabe o que é paremiologia, o que é que nos pode explicar sobre este conceito? Olha, eu costumo dizer, entre a brincar e a sério, até porque muita gente desconhece a palavra, outro tanto número de pessoas associam a palavra, não sei bem porquê, a algum tipo de doença. Então eu costumo dizer na brincadeira, e para começar, que realmente a paremiologia é a doença de quem está apaixonado pelos provérbios. Naturalmente que depois... É uma boa doença. Exatamente. Depois, naturalmente, explico com mais detalhe a definição
como sendo o estudo científico dos provérbios, e logo aqui também há pessoas que me perguntam, mas o que é isso do estudo científico dos provérbios? Porque, naturalmente, muitas das pessoas associam efetivamente os provérbios digamos, às línguas, digamos, a toda uma área que não é propriamente catalogada como científica. Então, nós temos que explicar, efetivamente, que esse estudo científico dá origem a que em quase todas as áreas, nós tenhamos a preocupação não só de reconhecer a expressão como sendo proverbial, mas explicar exatamente, do ponto de vista científico, o que é que aquela expressão quer dizer em termos dessa área onde ele se insere. Muito bem, então é uma aprofundação, um aprofundar, peço desculpa, do conhecimento, daquilo que chamamos o conhecimento popular, não é? Sabedoria popular. Exatamente. Repare, é muito simples talvez explicar para quem nos esteja a seguir que, efetivamente, se eu perguntar, por exemplo, de Espanha nem bom vento nem bom casamento, creio que quase todos conhecem, digamos, a interpretação, mas ainda há muita gente que não conhece a interpretação, quer do ponto de vista meteorológico, quer do ponto de vista histórico. Então, naturalmente, para além da expressão em si, a parte científica vem acompanhada exatamente das explicações, quer no domínio, neste caso, da meteorologia ou da história. E é nesse sentido que nós dizemos o estudo científico dos provérbios. Certo, certo. Vou fazer aqui outra questão, que esta pode ser também colocada à doutora Marinela, que é, já tiveram algum provérbio que vos surpreendesse o significado ou a profundidade das palavras, algum que tenham estudado, que tenha tido mais ênfase e que de facto tenham ficado surpreendidos com o significado talvez oculto que tenha? Não sei, é aqui uma questão que coloca aos dois. Eu poderia avançar com um que curiosamente surgiu numa ação que nós fizemos com gente, digamos, menos jovem. Por norma, nós vamos a São Brás de Alportel com alguma frequência e entre sessões em escolas ou em alguns lares ou de uma forma geral, com algumas pessoas menos jovens, surgiu uma vez um provérbio bem conhecido de todos, que dizia a respeito, e que penso todos conhecem, que é o seguinte: em casa de ferreiro, espeto de pau. Naturalmente que nós procuramos sempre escutar, digamos, uma interpretação seja de jovens, seja de menos jovens, etc. Isto porquê? Porque, como cada cabeça a sua sentença, normalmente as explicações não variam muito, mas variam exatamente na forma de explicar. Então, nós normalmente acabamos por encaminhar aquelas várias interpretações que muitas vezes diferem apenas das palavras para encaminhá-las para um sentido mais profundo. Então, a interpretação que praticamente surgiu neste grupo de cerca de 10 pessoas já bem avançadas na sua idade, mas com uma experiência de vida muito larga, foi quase unânime, repito, retirando, digamos, palavras sinónimas que utilizavam ou estilos para explicar, todas elas mais ou menos diziam o seguinte: olha, eu vou explicar da seguinte maneira: muitas vezes eu zango com o meu marido ou com a minha mulher porque tem tempo sempre para os outros,
para realmente arranjar uma tomada da eletricidade ou para ver um problema com o computador, e quando sou eu a pedir, nunca tem tempo para nada. É? Bom, portanto, isso permite, depois explorando, permite que as pessoas possam explicar que, no fundo, eu estou a utilizar ali uma profissão e que, efetivamente, a razão de ser dessa profissão normalmente tem a ver com o ganho de alguns proventos para que, efetivamente, se possa gerir uma casa. E quando, efetivamente, nós acabamos por, dentro de casa, pedir para mudar uma lâmpada ou para fazer determinado tipo de atividade que supostamente não custava nada porque cai no âmbito da profissão da pessoa que a exerce, a pessoa pensará, bem, mas está bem, não faço agora, eu faço mais daqui a bocado, porque na realidade dali não vem um provento direto. Bom, as pessoas normalmente, como eu referi há pouco, entendem esta explicação, cada um dito à sua maneira, mas aconteceu-nos exatamente numa das sessões que, depois de ter sido dada uma explicação por algumas das participantes, só eram senhoras, curiosamente, então há uma senhora que fica, não, eu peço desculpa, mas a minha interpretação é totalmente diferente. Bom, então venha daí. E então a explicação da senhora foi muito simples, dizendo que durante toda a sua vida, que já ia longa na profissão e que agora estava na posição de aposentada, naturalmente que era de tal maneira intenso o trabalho diário que tinha no exercício da sua profissão, que quando chegava à casa nem queria sequer ouvir falar uma palavra que se relacionasse com a profissão. Ora bem, esta, digamos, interpretação só nos surgiu praticamente uma vez, de entre várias que nós temos, com públicos diversos, e realmente não sei se respondi à questão que a Ana nos colocou, mas de facto isso mostra que a expressão proverbial, tal qual como a gente também a pode definir em termos de uma tradução de uma experiência de vida acumulada ao longo de anos, naturalmente que as experiências são diferentes e surgem daí interpretações diferentes. Claro que sim, claro que sim. E foi um excelente exemplo. E eu vou pedir também à doutora Marinela que dê um exemplo assim que tenha achado curioso. Da parte Eu agora estava a recordar-me, neste caso foi com uma criança, fomos a uma escola, aqui antes da pandemia, e a partir daquele provérbio, cada cabeça sua sentença, fazíamos, eram crianças entre os 8 e 9 anos, e pedimos para substituírem palavras, portanto, por cada cabeça sua sentença, e portanto substituir cabeça, sentença por outras palavras, para ver se fazia algum sentido. Portanto, era uma forma também da aprendizagem de outro vocabulário. E houve um menino que se levanta e que diz, com o mesmo sentido, vejam só, 8 anos, nunca tinha ouvido falar de provérbios, e disse, cada casa, seu serviço. Ora, o sentido é o mesmo, porque cada pessoa tem a sua forma de pensar, não é? E portanto, temos que nos ouvir uns aos outros e chegar a um consenso. E em cada casa, cada um tem os seus hábitos, não é verdade? Portanto, tem formas de comer, tem formas de estar, tem horários a cumprir que são diferentes. Portanto, cada casa, seu serviço. É evidente que tem algum sentido, não é verdade? Claro que tem. E é muito interessante ver de facto a interpretação de uma criança de uma forma tão exata, não é? Tão concreta em relação ao provérbio. Sem dúvida e muito espontânea, portanto isso obriga eles a pensarem, não é? A pensarem a outro vocabulário
e muitas palavras para o X, palavras para o Y, para fazer sentido. E, portanto, é possível, muitas vezes, brincar-se, neste caso, com crianças, brincar-se com isso. E até mesmo no pré-escolar, isso também já foi feito. É muito interessante, porque temos as respostas mais incríveis e eles depois ficam completamente absorvidos e começam, de facto, esta palavra não tem a ver com aquela e o sentido não é nada. E, portanto, encontram essas formas de encontrar sentido nas palavras também, não é? E é muito interessante. E aqui pegando nesta vertente das crianças, vamos falar aqui um pouco sobre a vertente educativa da Associação Internacional de Paremiologia. O vosso trabalho inclui também, portanto, projetos educativos a nível de escolas e instituições particulares também. Queria questionar-vos qual é a adesão das crianças e dos jovens em relação aos provérbios? Têm conhecimento, não têm conhecimento, utilizam-nos, já não os utilizam tanto? O que é que nos podem dizer sobre esta nova geração? De uma forma geral, há uma maior aderência, por muito estranho que pareça, e enfim, nestes últimos anos, no básico. Portanto, as crianças aderem mais facilmente. Não conhecem, a maior parte deles, mas aderem muito facilmente. No caso dos mais no secundário, já temos outra forma também de falar sobre os provérbios. Mas a maior parte já não ouvem em casa, porque os avós já trabalham também, não é? Enquanto que no princípio do século XX ainda havia avós que cuidavam, não é? Que estavam em casa. Agora não, os avós também trabalham e, portanto, só tomam conta ou estão com eles um pouco se já estão reformados. Portanto, são muito mais jovens os pais, as mães e também avós. E, portanto, mas há sempre um ou outro, a frequência é menor, não é? De falar sem provérbios. Mas quando se fala em provérbios, parece que há ali algo mais, faz com que haja outra dinâmica e dentro da sala de aula e até na própria comunidade, não é? Porque isso nota-se quando fazemos, têm sido poucas, mas temos feito algumas, no âmbito intergeracional. Muitas vezes, ao fim de tarde, é possível juntar, muitas vezes na altura de férias, numa biblioteca, juntar avós ou pais e mães com filhos e filhas, naturalmente, não é? E, portanto, é possível. E, portanto, fazer pensar em conjunto e depois aí já também obriga os avós, alguns avós e alguns pais e mães a recuperarem na sua memória expressões que ouviram. Portanto, isso vai-se notando. De um modo geral, no caso de jovens, como, enfim, no secundário, aí através das obras que são estudadas. Por exemplo, penso que é no 11º, 12º que se fala em Saramago. E pode-se ir por aí, porque o Saramago desconstrói e tem antiprovérbios e, portanto, por aí facilita também o estudo de Saramago. Eu própria comecei a interessar-me mais pelas obras de Saramago quando comecei a andar nesta lide, digamos assim, dos provérbios. Certo, certo. Muito bem. Doutora Marinela, ia pedir só um fazer... Sim, diz. Exatamente. Não. Fazer aqui uma à parte. Talvez, se vocês se juntarem os dois,
e terminarem uma das lives, não sei, é uma sugestão para que se consiga ouvir melhor, porque senão estamos constantemente a ouvir um zumbido. Ouvir um ruído de Exato. fundo. Ah, Queres... pronto, então então se calhar ficamos os dois aqui, não é? Sim. Então, não podes pôr, posso pôr assim. Sim. Pronto, assim já. Ok. Exato. Pronto, fica para ti Exato. virar e depois vir. O que eu vos peço agora é que sempre que cada um falar, por favor, virem o ecrã para quem está a falar, certo? Se não se importarem. Não, eu ia completar aquilo que a Marinela acabou de dizer com um exemplo passado agora na semana passada. Nós, normalmente, quando vamos às escolas, tentamos, mas às vezes não é fácil, que os próprios professores tentem exatamente, digamos, chamar naquele momento pais, mães, avós, para seguirem aquilo que nós fazemos com os alunos da escola. Às vezes isso não é possível, por razões compreensíveis, naturalmente, mas agora na semana passada foi relativamente interessante juntar duas turmas, uma do básico, outra do secundário, com um grupo de menos jovens que tinham idades de 70 para cima. Não eram propriamente familiares, mas deu-se a coincidência de ser possível chamar ao mesmo tempo aquelas turmas da escola com a população de um lar de terceira idade que se deslocou de propósito à escola na mesma hora e que participou, portanto, na sessão. E aí foi engraçado, porque, efetivamente, a transmissão, como há pouco a Marinela estava a dizer, a passagem geracional foi muito interessante, porque, inclusivamente, há, às vezes, e eu faço isso com alguma frequência, é tentar ir buscar algumas variantes de provérbios conhecidos, mas usando ainda palavras antigas e que, entretanto, caíram em desuso. Por exemplo, o lobo muda de pelo, mas não de veso. Nenhum dos alunos, nem os pequeninos, o que é perfeitamente normal, nem os do secundário, nem alguns poucos dos jovens de 70 anos que estavam presentes, alguns não se lembravam do significado da palavra veso. Mas houve quem se lembrasse. E para quem nos acompanha aqui e não sabe o significado da palavra veso, esclareça-nos, por favor, Dr. Rui. Pronto, foi exatamente o que eu pedi também à senhora, porque a palavra veso, e aliás, as pessoas que nos estão a acompanhar, se calhar se pensarem um bocadinho, e essa é uma das funções pedagógicas da utilização do provérbio, se pensarem um bocadinho, reparem, se eu disser que as aparências iludem, muito provavelmente a pessoa pensa que não é pelo facto de eu estar aqui com uma camisa vermelha que eu se calhar sou do clube A ou do clube B. Ou seja, eu posso estar exteriormente com o meu pelo, mas as minhas vísceras, o meu coração, o meu interior pode estar completamente numa onda diferente. Portanto, veso é uma palavra antiga que significa vísceras, significa o interior. Portanto, realmente o lobo muda de pelo. Aliás, se utilizarmos o leopardo, muitas vezes o provérbio é transformado dizendo que o leopardo pode mudar as suas pintas, mas não muda o seu caráter. No fundo, tudo isto acaba por utilizar palavras que caíram em desuso, mas que não faz mal nenhum que as possamos recuperar. E é muito interessante este uso, não só da expressão em si, portanto, do provérbio em si, mas também este recuperar de vocabulário
mais antigo, portanto menos utilizado atualmente e que no fundo também nos enriquece e enriquece quem ouve e enriquece quem entende a explicação de facto que o Dr. Rui deu e muito bem e que nós agradecemos muito. Toda esta vertente, esta questão pode ser colocada também ao Dr. Rui, à Dra. Marinela, se estiver aí também. A questão da educação, muito presente, que nós tínhamos falado aqui há pouco, e a par da vertente da educação, portanto, este contacto com o público mais jovem também, temos também uma vertente de investigação. É isso, Dra. Marinela? É exatamente, porque pode haver vários tipos de investigação, não é verdade? Na área da linguística, por exemplo, que não é a minha área, por exemplo, mas também na área das ciências, na área das biologias, portanto, na área da história, da geografia. Eu estava-me a lembrar dos provérbios climatéricos, portanto, que têm a ver com o tempo e em cada mês, se formos ver, existem ligados ao tempo, à parte agrícola, ao solo, e nós podemos chegar a matérias e conhecer essas matérias a partir do provérbio. E, portanto, fazer esse estudo científico. Eu estou a lembrar-me, existe um grupo na Catalunha, na Universidade da Catalunha, que de facto estuda os provérbios climatéricos. E, portanto, na Europa, principalmente para já na Catalunha, em toda aquela zona depois de Espanha, e também na Europa. Aqui nós não temos propriamente estudos científicos, temos estudos científicos sim, mas na área da linguística, isso temos e vamos encontrando. Excepcionalmente já nos vão aparecendo, por exemplo, na área agrícola, em mestrado, sobre provérbios agrícolas, na área do direito também já nos apareceu, portanto, em termos do estudo dos brocardos, que tem a ver, enfim, ligados aos provérbios, mas, sobretudo, com base, há livros muito bons sobre, e nós temos investigações muito boas, escritas, não propriamente só sobre provérbios, mas sobre a tradição também oral, escritas por José Leite Vasconcelos, não é? Que é uma base para todos aqueles que querem estudar os provérbios ou expressões proverbiais, têm que ler alguma coisa da parte etnológica e da parte da literatura e da linguística, já não direi tanto, mas se enverdarem por esse estudo de uma forma geral, também de referência. Com a existência da nossa associação, e eu vejo pessoalmente, nós criámos uma dimensão muito grande de referências que temos nas várias áreas do conhecimento, inclusivamente, eu estou agora a lembrar-me, na área das ciências militares, há estudos sobre os provérbios. Na área da medicina, há estudos sobre os provérbios. Não em Portugal, enfim, em Portugal nós temos normalmente uma base de listagens de provérbios. Eu penso que é importante, porque é importante depois essa classificação, que ainda não... É muito difícil classificar os provérbios, e para quem faz esse estudo da classificação dos provérbios é dificílimo, porque alguns metem várias temáticas ao mesmo tempo, não é? Está-me a lembrar, há provérbios agrícolas que mete os solos, mete a parte climática, mete plantas, então como é que vamos classificar, não é? Em que área, não é? Portanto, há os estudiosos também, há projetos, principalmente fora de Portugal. Na área das ciências militares, como eu disse, há um trabalho interessantíssimo de um comandante da Força Aérea Espanhola, que estuda já há muitos anos os provérbios na área militar, e há 2 anos trouxe-nos a Tavira, ao colóquio em novembro, um trabalho
que é o estudo da espada na honra militar através dos provérbios. Isto é uma coisa, quer dizer, que nos leva a pensar, não é? E a encontrar outras formas. Eu, sobretudo, gosto imenso destas curiosidades e de encontrar formas para divulgar para que outros, enfim, em idade, digamos, de estudantil, que possam pegar nessas áreas e fazer mestrados e doutoramentos. Temos alguns, como disse, na área da linguística, mas isto é muito mais amplo. Na área da semântica, enfim, da literatura também já vai aparecendo algo. Por exemplo, na literatura sobre viagens aparecem também provérbios, não é? E, portanto, fazer esse tratamento, por que razão é que aparece este provérbio neste país, nesta viagem, enfim, porque chegamos à cultura do povo, não é? Não digo totalmente, mas pelo menos leva-nos a pesquisar também esse lado geográfico, demográfico, o que quiserem. E aqui... Não sei se... Não, com certeza. Respondeu muito bem, doutora Marinela, muito bem. Continuando esta linha de raciocínio e aqui ir de encontro também ao que a doutora Marinela estava a referir, estava a recordar-me, por exemplo, do facto dos provérbios terem também e fazerem parte da história. Portanto, eles contêm também partes da história de Portugal, no caso de provérbios portugueses, e no fundo são também uma forma simples de apreender esta nossa história de Portugal, não é? Esta questão, enfim, este comentário pode ser também feito tanto pela doutora Marinela como pelo doutor Rui, que é o facto de podermos ensinar também um pouco de história através do uso dos provérbios, certo? Até porque temos provérbios riquíssimos, de uma riqueza cultural, enfim, extraordinária. A língua portuguesa é riquíssima e, a par da língua portuguesa, temos também estes contextos históricos, para além todos aqueles que a doutora Marinela já referiu, climatéricos, por exemplo, temos também este contexto da história. É possível ensinar história, principalmente a história de Portugal, através de provérbios, de uma forma simples, de uma forma em que jovens e crianças consigam facilmente chegar ao significado? Eu penso que sim, muito rapidamente. Poderei dizer que em 2019 nós fizemos um projeto com uma escola na zona de Faro, em Estoi. Estoi é uma vila que pertence ao concelho de Faro e que tem muito próximo, as ruínas romanas de Milreu. E os alunos foram às ruínas romanas de Milreu ouvir falar sobre provérbios e traçamos com os professores de História, e não só, mas sobretudo com os professores de História e de Geografia também, a viagem de Fernão de Magalhães. Portanto, eles estudaram, enfim, na altura foi quando começou, enfim, os eventos sobre a viagem de Fernão de Magalhães, e nós fizemos este projeto. E o que sucedeu? Eles, ao desenharem nas suas salas de aula todo o percurso da viagem de Fernão de Magalhães, os países que estivessem próximos iam tentando encontrar provérbios nessa língua, porque coincidia, julgo que foi em 2019 também, que coincidentemente a Unesco promovia as línguas minoritárias. Era o ano também das línguas nativas e minoritárias. E havia que trazê-las ao de cima e dar a conhecer. E foi muito interessante, porque mesmo que o país Fernão de Magalhães e o seu percurso não tivesse tocado naquele país, mas estava próximo e, portanto, íamos encontrando com a nossa ajuda, principalmente com a nossa ajuda, com referências que tínhamos de provérbios nessas línguas nativas, mesmo sem as saber ler, mas com alguns participantes
nossos e associados desses países que nos explicavam, a partir da sua própria língua, o que é que aquele provérbio quereria dizer. E tentávamos também encontrar o equivalente em português. Não o traduzir, mas encontrar o equivalente. E foi muito interessante porque eles, a partir daí, fizeram um pequeno sketch sobre a viagem de Fernão de Magalhães, acabaram por desenhar na aula de educação visual a viagem de Fernão de Magalhães e depois apresentaram essa pequena peça, não direi de teatro, mas essa pequena encenação com a música que eles procuraram da área da Indonésia, enfim, daquelas áreas, daquela zona do Pacífico, e, portanto, fizeram o seu trabalho ser um pouco melhor da história, brincando também com os provérbios tiveram o seu papel de levar, enfim, uma facilitação da aprendizagem de história, porque, enfim, hoje há outras componentes, com vídeos, com filmes, etc., para suscitar mais motivação. Mas os provérbios também levaram a isso. Certo. Eu já agora acrescentava uma coisa em relação, digamos, ao que a Marinela acabou de dizer, porque algumas vezes perguntam-nos, mas os provérbios que a gente conhece aqui também existem na França ou na Nova Zelândia ou não sei quê. Ora bem, eu costumo começar sempre por dizer o seguinte: se aceitarem a minha definição, não é de um cientista de paremiologia, mas de uma pessoa que tenta passar para jovens exatamente o potencial que um provérbio ou uma expressão proverbial tem, naturalmente que eu não posso entrar, tal como não posso muitas vezes em matemática, ser demasiado rigoroso na linguagem, porque senão muitas vezes os alunos, em vez de serem atraídos, afastam-se. Então, repare-se, com este projeto de fazer o trajeto em termos, até fizemos com informática, simulámos exatamente a deslocação de uma caravela no percurso do Fernando Magalhães. É muito interessante, porque se aceitarmos essa tal definição de que o provérbio é, no fundo, a tradução de uma experiência de vida acumulada, isto apela logo à questão da observação. E apela também a um outro sentimento, que é o seguinte: afinal, o ser humano é o mesmo, não é por acaso que muitas canções assim o dizem, não é verdade? E realmente aquilo que nos permite distinguir uns dos outros, muitas vezes é o fruto de uma educação tida desde pequenino, até se calhar quando nós passamos para o outro lado. Ora, o que acontece é que, com este percurso do Fernando Magalhães, ao obrigar os alunos a fazerem a pesquisa de alguns provérbios que encontravam na costa do Brasil, ou em algumas ilhas da Malásia, ou, digamos, no Índico, ou em Moçambique, ou depois no regresso na costa este da África, obviamente que a gente acaba por perceber que, no fundo, aquilo que nós até escrevemos num livro, porque antes da pandemia fizemos um ciclo de conferências com a Sociedade de Geografia, que deu origem a um livro que ainda hoje eu escrevi algo sobre ele, intitulado Provérbios, uma linguagem sem fronteiras. Isto porquê? Porque, repare-se, hoje mais do que nunca, a mobilidade do ser humano é enorme. Veja-se até com os próprios projetos Erasmus e todos os outros, o intercâmbio que se faz. Naturalmente que muitas
muitas vezes eu tenho sido crítico desse aspecto. Muitas vezes não são aproveitadas essas oportunidades que os programas Erasmus nos dão, porque às vezes é tudo pela rama e encara-se muitas vezes isto mais como turismo do que propriamente uma ação formativa, mas é uma perda de tempo, muitas vezes, não aproveitar estas ocasiões para, numa digressão de alunos daqui para a Finlândia, mostrar, por exemplo, que o finlandês tem provérbios absolutamente iguais aos nossos e depois tem outros que naturalmente serão diferentes. Da mesma forma que um destes dias, exatamente também na semana passada, falando para uma turma de cerca de 40 jovens já adultos, que são oriundos da Índia, do Bangladesh e da África também, e que estão a aprender a língua portuguesa, os provérbios eles sentiram com muita utilidade exatamente isso, e às tantas, justamente porque havia um casal do Vietnã, realmente perguntei se eles tinham uma ideia de qual era, digamos, o animal que aparecia com uma maior frequência nos provérbios vietnamitas. Depois de terem pensado um bocadinho, deram a resposta, eu já sabia, é o elefante. Ora bem, repare-se, não faz sentido encontrar nos provérbios portugueses expressões que metam o elefante, nós não os temos. Não olhamos ao canto da rua, não cruzamos com eles na estrada e, portanto, é natural que alguns dos provérbios sofram uma mutação fruto da deslocação, da mobilidade do ser humano, que quando sai de um espaço cultural para o outro, forçosamente, se quiser permanecer neste novo espaço, terá que, como diz o provérbio, em Roma ser romano. Portanto, terá que se adaptar. Olha, hoje mesmo ao almoço, nós ficámos num restaurante ao lado de um casal e verificámos que a pessoa que estava a servir à mesa, uma jovem, nos atendia em inglês. E realmente eu já tinha falado com essa jovem no sentido de lhe dizer que ela tem uma boa oportunidade para aprender um pouco de português. Mas obviamente que isto de aprendizagem exige algum esforço. E há pessoas que não o querem ter. De maneira que realmente é uma pena, porque é uma boa oportunidade para uma jovem que ainda não percebeu o significado de um provérbio que eu lhe vou dizer agora e que é muito útil para a sua vida enquanto jovem, e que, por exemplo, o nosso amigo Tomás segue exatamente à risca. Diz-me quantas línguas falas, dir-te-ei quanto vales. E certamente o Tomás é um bom exemplo. Que é uma adaptação de um provérbio que todos nós bem conhecemos. Mas aqui é não só uma adaptação, que não é mero exercício matemático de ter uma expressão com o mesmo número de palavras, com a mesma estrutura, etc., mas que tem significado. Repare-se, hoje qual é o jovem que normalmente não sabe a sua língua e mais o inglês? Quase todos o sabem. Mas repare, se a Ana efetivamente for a concurso numa empresa que tenha, por exemplo, exatamente alguma unidade na Finlândia, se calhar aparecem 50 candidatos para um lugar, todos falam inglês e português, o que é útil, naturalmente, para a empresa portuguesa estabelecida na Finlândia, mas de certeza que se souber pelo menos uns rudimentos de finlandês, eu, se fosse uma empresa, era essa pessoa que eu selecionava. Portanto,
Portanto, não é em vão que a gente utiliza as expressões proverbiais com caráter pedagógico, com caráter sociológico, porque na realidade, hoje, com a mutação que há, naturalmente que a pessoa tem que ter armas suficientes para poder aguentar-se quando, por qualquer razão da sua vida, tem que mudar. Ainda hoje, pegando num livro do Miguel Sousa Tavares, há uma expressão lá que diz: viajar é olhar. E realmente, repare-se, hoje, muitas das viagens que se fazem, volto a dizer aquilo que há pouco referi, ao nível do intercâmbio de jovens, muitas vezes, infelizmente, as pessoas viajam, mas não olham, não raciocinam, não pensam qual é o significado deste ou daquele monumento que visitaram. É tudo muito pela rama. E é por isso que, às vezes, os próprios provérbios não são captados, porque dá muito trabalho pensar, sabe? É verdade, doutor Rui. E aqui entrando mais uma vez nesta vertente da educação e expandindo um pouco mais, uma questão que eu gostaria de lhe colocar é a seguinte: os provérbios continuam a ter lugar num futuro próximo, próximo e, digamos, a longo, médio prazo também? Eu penso que sim, e já agora antecipo, e depois o Rui dará a resposta. Eu penso que sim, porque, por exemplo, os provérbios, e posso dar um exemplo que foi agora muito prático, foi juntar a arte neste caso da pintura, aos provérbios. E nesse projeto de alunos de 18 anos, portanto no pré-universitário da Escola António Arroio, que nunca tinham ouvido falar de provérbios, portanto não fico zangada com isso, não é? Porque estamos sempre a aprender. Eu não fico zangada com isso. Antes, pelo contrário, ficámos felizes porque não estavam, como direi, viciados. Portanto, apanharam as expressões, escolheram eles as expressões e fizeram os seus trabalhos. E foi de tal maneira que mais de 100 alunos dessa escola aderiram ao projeto e ao concurso. E neste momento temos essa exposição. Portanto, os provérbios são variados, não havia temáticas, portanto, eles escolheram, foram livres, e temos as coisas mais incríveis que eles nunca imaginaram, eles próprios nos disseram, e veio um grupo de alunos a Tavira ajudar a montar a exposição, ela está até ao final do mês, portanto, na biblioteca, que são uma maravilha, uma maravilha. As coisas mais incríveis, temos 113 quadros, pinturas, aliás, dentro desses 113, um deles é uma escultura, alusivos aos mais variados provérbios e que são coisas de uma imaginação incrível, incrível. Portanto, como vê, o futuro continua, não é? Porque o futuro é hoje. É já o próximo minuto. É já o próximo minuto. Portanto, eu acho que as coisas podem ficar adormecidas, não é? Sejam os provérbios ou outras áreas. Mas chega uma altura e há de observar, porque eu sei que a Ana e outros que nos estão a ouvir serão bons ouvintes e bons observadores também, que nos meios de comunicação social as expressões proverbiais estão a vir muito ao de cima. Portanto, podem não saber se são provérbios, mas há expressões muito curtas que estão a ser muito utilizadas. Certo. Obrigada, doutora Marinela. Deixa-me só acrescentar uma coisa aqui interessante, que é o seguinte. Nós temos insistido muito
digamos, nos provérbios ilustrados. Porquê? Porque nós temos uma coleção de cerca de 80 provérbios ilustrados que levamos às escolas, que acabamos por fazer exercícios com os alunos, que promovemos a criatividade com esses quadros. E penso que para quem nos está a seguir nesta emissão, facilmente entenderá aquilo que eu há pouco disse, relativamente a que as interpretações muitas vezes são variadas, embora haja um fundo comum, são variadas, mas o mais engraçado, portanto, dentro daquele princípio de que cada cabeça a sua sentença, mas o mais interessante é observar um mesmo provérbio com digamos, exibições de pintura totalmente diferentes. Aí, efetivamente, penso que não há margem para dúvidas que aquele provérbio fez na cabeça, nos neurónios de um dos participantes, digamos, trabalhar determinado tipo de material, pensar em determinadas formas de o expor, enquanto que o outro utilizou materiais totalmente diferentes e expressões totalmente diferentes para o mesmo provérbio. Portanto, a nossa preocupação pedagógica é muitas vezes quando há escolas que vão visitar estas exposições, sobretudo até pequeninos, é pedir-lhes para eles se posicionarem em frente do provérbio que mais gostaram. Repare-se, quer dizer, se eu perguntar a uma criança, eu não vou estar ali a dizer gostaste isto por isto ou por aquele outro. É? Antes do mais, olha, vocês vejam bem todos os provérbios que estão nesta exposição e quando estiverem já bem vistos, vão-se colocar em frente daquele que acham que é o mais gostam, aquele que mais gostam. E é engraçado ver formarem-se, digamos, gráficos de colunas humanas, portanto, pictogramas, exatamente com miúdos que escolheram este e o outro não escolheram. É? E, portanto, repare-se, de facto, a capacidade que o provérbio tem para poder realmente ser um elo de comunicação, e quando há pouco eu citava que viajar é olhar, obviamente que estava a pensar num dos objetivos do desenvolvimento sustentável que nos chama a atenção para a questão da educação como elemento fundamental na aproximação entre povos. Quanto mais eu conhecer a Ana e a Ana me conhecer ou nos conhecer, mais facilmente a gente pode conversar, mais facilmente podemos expressar ideias contrárias, porque sabemos o que é o respeito por cada um de nós. Se efetivamente não houver uma educação, obviamente que teremos uma certa tendência para nos isolarmos na nossa cultura e todas as outras não prestam. Ainda hoje eu fui cortar o cabelo de manhã e realmente achei muita piada porque a conversa entre o cliente que estava à minha frente e o barbeiro era à volta das religiões. E então eu ouvi ali das boas coisas. Ouvi ali das boas coisas. Rui, só realmente... aqui, peço desculpa a interromper, só voltando aqui um pouco atrás do seu raciocínio, Sim. em relação às crianças, qual é aquele provérbio que de facto eles acham mais engraçado ou mais interessante, aquele que é mais popular de entre as crianças? Não é fácil, mas olha, quando quase espontaneamente eles vão para um
que até faz com que nós, muitas vezes, quando eles não têm a espontaneidade, ou não se lembram, ou porventura não sabem, nós muitas vezes fazemos alguma mímica e eles acabam por ir para um provérbio que não só eles acabam por reconhecer, como muitas vezes me permite, ou nos permite, efetivamente, aproveitar aquele provérbio para explicar a adição e a subtração. O provérbio é, exatamente, grão a grão enche a galinha ao papo. É quase sempre, talvez porque há muitos livros que mostram os desenhos com isto, mas lá está, muitas vezes os professores não aproveitam este provérbio para explicar a diferença entre, e lá está, não é preciso entrar em explicações muito detalhadas, basta até muitas vezes dizer assim, olha, vocês conhecem a operação de cada vez que engole um grão, o que é que vai ficando a mais na barriga? E este mais serve de ponto para alguns dizerem logo, é a soma ou a adição. Não entra aqui em pormenor que não vale a pena. Hein? Então, e agora uma coisa, vocês estão a pensar na vossa barriguinha e de facto, cada vez que engolem um grão, fica lá mais um. Então, mas e o que é que acontece àqueles grãos que estavam espalhados no chão? E olha que às vezes não é fácil, mas isso não admira, porque eu penso que as pessoas que nos estão a seguir, e a Ana, se calhar ao conduzir um carro para a frente vai tudo bem. E às vezes a marcha atrás não é tão fácil. Ou seja, o ser humano tem muita dificuldade em tudo quanto seja a operação inversa. E, particularmente, todos nós sabemos das dificuldades que os miúdos têm na divisão. Isto porque, em meu entender, se ensina mal a divisão. A divisão deve aparecer, repare-se, assim como a multiplicação, e a Ana certamente se lembrará disto, assim como a multiplicação é uma adição sucessiva, portanto, 4 vezes 3, 3 mais 3, mais 3, mais 3. Se eu quiser dividir 12 por 4, que é a divisão, é a operação inversa da multiplicação, então parece lógico, em vez de somar como faço para a multiplicação, subtrair. E, portanto, vou subtraindo. Peço desculpa. Até que não seja possível eu tirar. Certo. Então, há ali um resto. Aquele resto depois até serve para brincadeiras que eu costumo, quando chega a este ponto, dizer mesmo aos miúdos. Olha, quando vocês chegarem lá à casa, se lembrarem, recordem os vossos pais de um provérbio que eles se lembram, que é quem parte e reparte e não fica com a melhor parte, ou é parvo, ou não tem arte. Exatamente. Portanto, é uma forma de ligar disciplinas, de poder utilizá-las de uma forma lúdica, e quem diz aqui, diz numa língua, diz na história, como há pouco a Ana perguntava, e, portanto, acaba por facilitar, efetivamente, digamos, a aprendizagem, até porque, sendo expressões curtas que ficam com facilidade na memória, pois imaginemos, sei lá, no fim desta nossa conversa, se calhar muitos dos ouvintes, dos seguidores, se calhar já não se lembram o que é que eu disse no princípio da nossa conversa. Mas se tiverem a capacidade de síntese, se calhar
alguma coisa lá ficou. Se são capazes de traduzir aquilo num provérbio ou não, isso depende de um outro estilo, que nós muitas vezes aqui não praticamos, mas que é muito usado nos países do leste, que é, das duas uma, ou dar um provérbio que sirva de mote para criar uma história, ou ler uma história e pedir que resumam aquela história com um provérbio. Muito bem. Diga. Permita-me mais uma questão, e aqui de encontro também à sua linha de raciocínio. De que forma é que cada um de nós pode revisitar estes provérbios e inseri-los cada vez mais no nosso estilo de comunicação e até passar esta tradição oral, diria eu, dos provérbios para as próximas gerações e torná-los cada vez mais ativos na nossa linguagem? Olha, a minha opinião pessoal é o seguinte. Até vou dar um exemplo matemático. Repare-se, não sei quantas pessoas, porque não tenho ainda essa capacidade de saber quantas pessoas é que estão neste momento a seguir-nos. Mas vamos imaginar que estava só a Ana aí. Se a Ana assumir este vírus que a gente tenta passar, amanhã ao falar com alguma pessoa mais próxima de si, já são 2. Se porventura conseguir transmitir esse vírus para essa pessoa, já são 2 que ao encontrarem outra vez amigos, já são 4. E isso faz-me lembrar uma história que se conta a propósito de um rei que realmente, enfim, pediu a ajuda de um ignorante, aparentemente um ignorante, para efetivamente uma determinada situação e prometeu um prémio. E esse aparente ignorante diz assim: olha, eu se calhar sou capaz de responder ao seu desafio e em compensação eu só peço que me dê no primeiro dia 1 cêntimo, no segundo 2 cêntimos, no terceiro 4 cêntimos, no oitavo, no quinto, no quarto 8 cêntimos, ou seja, de cada dia duplicava o número de cêntimos que tinha sido dado no dia anterior. Desafio a Ana e todos os seguidores a verem se efetivamente este aparente ignorante não era suficientemente esperto para perceber que efetivamente num espaço muito curto o rei não tinha capacidade para lhe pagar. Portanto, se efetivamente cada um dos seguidores que neste momento está a ouvir-nos, com a ajuda própria de cada um de nós, e quando quiserem, com a nossa ajuda, se ficarem contaminados, volto ao início da nossa conversa, para a miologia é de facto uma doença que é a paixão pelos provérbios. Portanto, se nós conseguirmos passar este vírus, eu lhe garanto uma coisa: muito em breve, aquilo que tem passado por uma fase menos boa, incluindo o desaparecimento dos programas oficiais, provavelmente virá outra vez ao de cima. Não sei se tu queres. É essa a esperança que nós temos. Doutora Marinela, não sei se quer intervir. Eu só acrescentava o seguinte: eu penso que tudo o que é obrigatório repudiamos, não é? Não nos obriguem a fazer nada, não é? Façam sentir que podíamos ir fazendo alguma coisa, fazendo isto ou aquilo e, portanto, dar essa pedagogia.
E, portanto, obrigatoriamente falar de provérbios, penso que isso não daria muito resultado. Mas poderia, eventualmente, com este tipo de ações que se podem ir fazendo, não só nós, mas outras pessoas, ir falando na sua sala de aula, a partir de trabalhos, de recortes, de outras coisas. A partir de outras coisas, nós podemos, de facto, motivar para os provérbios. Eu estava-me a lembrar, muito antes de se pensar na existência da associação, eu quando dava aulas, dei a uma turma da economia, noções básicas de economia, e lembro-me que naquele ano, portanto, tinha alunos entre os 16 e 17 anos, de um curso de profissionalização, que não se interessavam nada por economia. E, portanto, nem por nada, não é? Portanto, isto já foi há uns anos, mas já acontecia, não é? Estavam ali com alguma obrigação para terem, enfim, algum certificado para depois poderem ir trabalhar em algum lugar. E o que é certo é que eu em cada dia escrevia ou dizia ou escrevia um provérbio que tivesse a ver com a economia, sei lá, agora não o sei de cor, mas no poupar é que está o ganho. No poupar é que está o ganho, quem tudo quer, mas em cada dia. Portanto, punha lá, ou no início perguntavam, mas o que é isto? É uma expressão, vamos ver. A partir daí, portanto, dissertava um pouco sobre as noções básicas que eram pretendidas na altura no programa. E, portanto, foi uma forma muito ligeira da minha parte, mas deles, e penso que lá ficou alguma coisa, não é? Portanto, e penso que é por aí. Não quer dizer que um ou outro programa, principalmente nas línguas, não possa falar sobre isso ao de leve. E depois o professor terá que ter, de facto, a imaginação para não obrigar ninguém, mas alertar para essas frases, não é? Que são frases simples, mas que levam a pensar. E, enfim, também pensar nas palavras que lá estão, não é? E, portanto, inclusivamente, depois a partir daí procurar alguma origem, porque é que surgiu aquilo, porque é que surgiu outra. E, portanto, a partir daí levar também à própria história e a outras coisas que aqui já foram faladas. Certo. Uma última questão que eu gostaria de colocar é, para quem está aqui, para quem nos acompanha e é a primeira vez que ouve falar da associação, do estudo dos provérbios, de que forma é que nós podemos acompanhar o trabalho que estão a fazer neste momento, através da Associação Internacional de Paremiologia, de que forma é que podemos acompanhar os trabalhos e quais são talvez as obras mais importantes que podemos ler ou reler, para quem já as leu, sobre os provérbios? A minha resposta vai abranger um leque muito variado e começava por dizer o seguinte: crer é poder. Com isto eu quero dizer o seguinte: obviamente que cada pessoa que nos está a seguir tem a sua maneira de ser própria, tem o seu entorno, o seu ambiente próprio, que o diferencia se calhar um do outro, tem recursos variados que permitem distinguir um do outro e, portanto, eu continuo a dizer que crer é poder no sentido de, se nós conseguirmos motivar quem nos está a seguir para esta temática voluntariamente, há pouco foi referido que não é obrigatório, pensemos, por exemplo, num desafio que se calhar neste momento é até mais para a Ana, porque como já percebi que mexe nas tecnologias de uma maneira que eu não sou capaz, imaginemos que eu dizia assim: oh Ana, será que vale a pena lançar aqui um desafio para todos os que nos seguem e depois se calhar os tais continuadores por contaminação? Imaginemos que eu pedia só isto, que me parece que não é
nada difícil. Cada uma das pessoas que nos está a seguir que fornecesse para a Ana um provérbio. Amanhã, para a semana que vem, mas que assumisse o compromisso, não é obrigatoriedade, repito, mas que assumisse o compromisso de realmente, olha, tem piada. Eu lembro-me do provérbio, mas imaginemos que até nem sabe nenhum provérbio. Por isso é que eu há pouco disse que a minha resposta seria um pouco, digamos, num leque muito alargado. Não sabe provérbio nenhum. Mas se a gente conseguiu, com esta transmissão, deixar algum bicho, eu sei que amanhã uns poderão ir a uma biblioteca e há variados livros de provérbios, uns melhores, outros piores, não interessa. Porque para aquele pedido que agora está feito em termos de desafio, pode perguntar ao vizinho, pode perguntar ao pai ou à mãe, pode perguntar aos avós, pode perguntar ao seu professor de matemática amanhã. Portanto, tem variadas possibilidades de realmente corresponder ao pedido e dizer assim, Ana, aí vai 1, e vai 2, e vão 3. E realmente, como efetivamente, digamos, nós costumamos até dizer que estes instrumentos tecnológicos que estamos a usar são virais. Então, ainda bem que se utiliza a palavra no sentido positivo. E, portanto, repare, eu só peço depois à Ana que os recolha, eventualmente alguns até poderão vir, depende mais uma vez da curiosidade de cada um, poderão vir acompanhados de uma breve descrição de como ouviram, se encontraram uma razão explicativa da origem. Mas eu não exijo tanto. Eu só estou pedindo que cada um dos seguidores possa dar para a Ana exatamente o provérbio. E a Ana, por favor, não toca neles do ponto de vista de corrigir algum erro de ortográfico e vá compilando isso e manda-nos com uma periodicidade que achar conveniente, semana a semana, mês a mês, ou o que é. O resto será connosco e se calhar a gente poderá fazer uma surpresa para, se calhar, os milhares de seguidores que nós conseguirmos contagiar. Exatamente. Fica aqui lançado pelo Dr. Rui Soares o desafio da recolha de um provérbio por cada um de nós, por quem também está a assistir esta live e que poderá também transmitir aos seus familiares, aos seus amigos, às pessoas próximas. Fica então lançado o desafio. Doutor Rui, estamos agora a finalizar esta conversa extremamente agradável sobre provérbios. Quero agradecer muito tanto a sua disponibilidade como a da doutora Marinela, que também esteve presente. Obrigada. Muito obrigada por estarem aqui esta noite e proporcionarem esta conversa extremamente interessante. Estaríamos aqui horas, era uma conversa que daria pano para mangas, como se costuma dizer também. Teríamos muito a dizer sobre isto e quero agradecer muito a vossa presença. Agradecer também a presença de quem acompanhou esta conversa ao longo desta hora, em que estivemos aqui a falar sobre os provérbios, sobre a colocação dos provérbios também em prática na sociedade, nas nossas conversas diárias, em termos de educação, de que forma é que os provérbios são transmitidos também de geração em geração, mas também diretamente às gerações mais jovens e de que forma é que os podemos influenciar nesta escolha de palavras que é interessante e que tem sempre um fundamento por trás. Para não me alongar mais, o meu repetido agradecimento aos dois. Muito obrigada por estarem aqui esta noite. Obrigada mais uma vez a quem nos acompanhou e também um agradecimento especial ao João Almeida, que esteve aqui a representar a revista Minerva, que certamente trouxe também mais público esta nossa conversa. Mais uma vez, obrigada. Obrigada
nós, eu estava a ver aqui alguns, enfim, expressões, ao término do jogo, o rei e o peão voltam para a mesma caixa. É interessante. Agora voltamos nós para a nossa caixa também e deixamos depois outros desafios, quando quiser, e deixo aqui um desafio para a leitura de um livro interessantíssimo, que está cheio de provérbios, que é Nunca cases com uma mulher de pés grandes. Ele está traduzido em português, é de uma holandesa, Mineke Schipper, penso que é da Bertrand, mas o título é fabuloso e é um livro fenomenal sobre os provérbios em relação às mulheres. Deixo aqui depois esse desafio também, então, para outra vez. Reunimos aqui 2 desafios. O desafio agora, este último da doutora Marinela, em relação à leitura desta obra, que certamente será muito interessante para quem, como eu, também não conhece. E também, mais uma vez, relembrar o desafio do Dr. Rui Soares em relação à recolha de provérbios por cada um de nós, a que possamos também acrescentar mais a quem nos ouve. É muito importante que consigamos ter este papel interventivo e de acrescentar, de facto, conhecimento a quem nos ouve. É muito importante, é uma das razões pelas quais também eu tenho estas conversas e conseguir também atrair mais pessoas. Já fiz os meus agradecimentos. Mais uma vez, boa noite aos dois. Muito obrigada pela vossa presença e pela vossa disponibilidade. Também. Espero poder continuar a conversar convosco muito em breve. Temos muita coisa para falar, muitos temas são extremamente interessantes e, de facto, estaríamos aqui muito mais tempo. Portanto, aos dois, uma boa noite. Um abraço a todos. Obrigada a nós por nos terem ouvido. Obrigada. Um abraço e sempre disponível. E obrigada também aos fazedores de letras, que nós lemos também com interesse a revista. Muito obrigada e as entrevistas. Obrigada, Ana. Obrigado. Obrigada. E estaremos sempre disponíveis. Muito obrigada eu pela vossa presença esta noite e mais uma vez obrigada a todos. Tenham uma boa noite e uma boa semana. Obrigado igualmente para todos que seguem. Muito obrigado. Boa noite.